ser el arte de lo imprevisto. A partir do largo onde tudo começou, revisita-se a bola que fez furor em outros tempos, mas que não existe mais em Portimão. O Grupo Desportivo da Torralta, que era a academia antes de existirem academias, e o associativismo que José Garrancho estudou e reuniu em livro. Um episódio que anda à volta pelos arquivos e que faz as malas para uma certa estética de turismo, a que alguém apelidou de capitalismo popular. Eu fui falar com o sócio, um dos sócios fundadores, que tinha 94 anos, mas que tinha uma cabecinha completamente boa, e fui a Lisboa, levei o gravador, fiz uma entrevista de 3 horas e tenho a história toda, que é uma história gira. Outro clube que começou como futebol foi o Glória ou Morte. Como é que se processa a minha ida para a Torralta? Então, eu fiz uma grande época de juvenis e fui à Seleção Nacional, pelo Desportivo Beja. Posso dizer que eram 4 ou 5 do Benfica, 4 ou 5 do Sporting e 6 ou 7 do Porto, e era eu do Beja. Imagina, nessa altura. Fui convocado à seleção pelo Beja, onde tive 3 ou 4 presenças na altura, e fui internacional no torneio internacional do Algarve Sub-16 com a Suécia, do Schwarz. Na altura jogava o Schwarz no Benfica. Aproxima-se o verão e o Tomadeira calçou as chinelas e rumou ao Algarve. Ou não fosse este um fiel depositário do podcasting do povo? Sentamo-nos na esplanada da Praça Manuel Teixeira Gomes e acompanha-nos o José Garrancho, autor do livro História do Associativismo da Freguesia de Portimão, retrato de 6 associações. Embalados pela música que sai do quiosque em frente à famosa Casa Inglesa, sentimos a urgência em ir buscar a bola ao porta-bagagens para exibir os mais distintos toques de número 10 com vista para o Rio Arade. Afinal, estamos no local onde se começou a jogar futebol na cidade. Aqui, onde nós estamos, foi o primeiro campo onde se jogou futebol. Ainda não havia Portimonense, era onde se jogava futebol. Só que depois o administrador da cidade proibiu que se jogasse aqui, e havia problemas, não sei o quê, portanto eles jogavam aqui. A tarefa de colocar em livro a história destas 6 coletividades de Portimão, algumas mais que centenárias, não foi fácil. Até se podia dizer que o José Garrancho teve de mergulhar nos arquivos. Mas em alguns casos a piscina era pouco funda para arriscar o salto. Acabou, contudo, por ser útil para colocar o calendário em dia, se assim se pode dizer. Eu fui convidado para fazer isto e devia estar bêbado. Aceitei. Sabendo eu que a maior parte delas não tinham arquivos tão pouco. Portanto, uma delas, que está aqui no livro, que é o União, que era a coletividade dos ricos, tinham uma documentação brutal. Uma cópia dos estatutos. Foi tudo o que eles tinham. Inclusivamente, eles andam a comemorar o aniversário como se tivessem sido fundados no dia 24 de abril de 1917, quando eles foram fundados em 3 de novembro de 1907. No livro, José Garrancho debruça-se sobre 6 coletividades. O Clube União Portimonense, o Sporting Glória ou Morte Portimonense, o Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, a Sociedade Vencedora Portimonense, o Clube de Futebol Boa Vista Portimonense e o Clube Desportivo Recreativo e Cultural da Pedra Mourinha. Destas, o futebol foi modalidade que esteve na gênese de 4. Dessas 4, houve 2 em particular a destacarem-se: o Glória ou Morte e o Boa Esperança. Por esta altura, poderá o ouvinte questionar-se: então e o Portimonense? Não teve um capítulo a ele dedicado porquê? A resposta segue já. Portanto, foi feito como coletividade. Portanto, o Portimonense não. O Portimonense foi só um clube de futebol e nada mais, enquanto que as outras não. Por exemplo, o Glória ou Morte e o Boa Esperança, embora tenham começado como clubes de futebol, começaram como futebol, mas tiveram sempre a parte cultural e a parte recreativa e continuam a ter. Hoje já nenhuma delas tem futebol, não é?
até porque o Portimonense ia roubando os jogadores a esses clubes, porque a maior parte dos jogadores desses clubes trabalhavam, muitos na pesca e outros, trabalhavam para os diretores do Portimonense. E a história era assim, vais jogar para o Portimonense. Ou vais para o Portimonense ou não tens emprego. E já que estamos a falar de futebol de Portimão que não foi contemplado no livro, dá-se um salto até não muito longe, 2,5 km, menos de 10 minutos de carro, para chegarmos ao Estádio Municipal dos Dois Irmãos. É essa a sua designação e é hoje utilizado como centro de estágio de equipas internacionais, além de campo de treinos da SAD do Portimonense. Mas durante muito tempo era mais conhecido como o Campo da Torralta, um clube-empresa do tempo em que não existiam SADs e há até quem jure que era a academia antes de existirem academias. Era um uniclube da Zona Sul que proporcionava alojamento, alimentação de qualidade e trazia jogadores do Benfica, do Sporting, do Porto, do Boa Vista, do Alentejo, ou seja, fazia um trabalho de prospecção a nível nacional e depois tínhamos condições excepcionais, por exemplo, nas Torres J, Torrota, aqui mesmo aqui na Praia de Alvor, tínhamos o transporte para a escola, para os estudos, tínhamos cantina para comer e pronto, e posso dizer que foi a primeira academia assim mais presente. Tínhamos um bom campo de treinos para treinar, tínhamos o estádio dos Dois Irmãos, com um espetáculo, um dos poucos campos relevados dos anos 70 no Algarve, mas já joguei nos anos 80, era um tapete, não é? Portanto, já se percebeu que estamos no Algarve, mas que não é propriamente para estender a toalha no areal e apanhar banhos de sol. Há muito para conhecer e descobrir no que toca ao futebol. Quem se acabou de escutar foi Rui Capela, antigo futebolista com uma carreira cheia que incluiu o grupo desportivo da Torralta. Mas por agora regressamos à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde além da já citada Casa Inglesa, situa-se igualmente a sede do Portimonense Sporting Clube, mas mantemos no tema dos recintos onde se jogou a bola. E ficamos com um aperitivo do que nos espera no domínio das rivalidades. A primeira sede do Portimonense foi além, na Rua Santa Isabel, logo no início, um indivíduo que estava além, que está aqui o nome dele, era Sapateiro, que estava além, que foi de facto o homem que foi um dos primeiros sócios do Portimonense. Depois foram para aquela zona onde hoje está a EMARP. Portanto, vocês encontram, quando vêm na avenida do direito à polícia, estão a ver o posto da polícia. Por trás do posto tem o campo de futebol, tem o estádio atual agora, tem o coisa. E, portanto, por detrás do posto da polícia está o edifício grande que é a MARP. Aí foi o primeiro campo, que era um campo municipal, um campo que eles tinham. Depois, mais tarde, é que foram para aquele onde hoje estão, mas que era mais pequeno, o campo do Portimonense, que era o único campo. Os outros tinham que alugar o campo e depois eles não deixavam os outros treinar a boas horas. Por exemplo, quando estava com o Boa Esperança, deles com o Boa Esperança, como estavam os dois na segunda divisão e eram os dois bons, portanto, como não, o Portimonense dava as piores horas para eles treinarem. E se jogavam os dois em casa, o Boa Esperança tinha sempre que jogar nos horários muito maus, muito esquisitos, muito não sei quanto, até que o Boa Esperança decidiu fazer o campo deles. O campo deles, que era para fazer um grande estádio, ficaram-se pelo campo, porque não havia dinheiro para mais. Estas coisas tinham sempre muita falta de dinheiro. Portanto, havia todo esse tipo de coisas. Portanto, e os iam andando, hoje ninguém tem futebol. O Portimonense foi o único que teve só futebol, nunca teve a parte social. A história do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense começa como começam todas as histórias que bem gostamos quando o assunto é a bola nos pés. Lê-se na página 70 do livro de José Garrancho. Num dia frio e chuvoso de fevereiro de 1929, estava combinado um desafio de futebol entre um grupo de jovens de Portimão e outro de Silves. Contudo, receberam uma mensagem dizendo que estava a chover muito na cidade vizinha e não embarcaram no comboio. Algum tempo depois,
encontrando-se na Praça Visconde de Bivar, hoje Praça Manuel Teixeira Gomes, viram um indivíduo de bicicleta sobre a ponte. Era um emissário a dizer que deixara de chover e podiam jogar. A solução foi alugar um gasolina e subir o rio. Foram, jogaram e regressaram pela mesma via. Durante a viagem de regresso, surgiu a ideia de formar um clube de futebol, que veio a nascer oficialmente no dia 4 de maio de 1929. Esta história escutou José Garrancho em discurso direto de um dos fundadores, num tempo em que já existia em Portimão o Glória ou Morte, que das coletividades estudadas no livro, foi aquela que mais sucesso teve a nível competitivo, chegando a ser campeão do Barlavento, vice-campeão do Algarve e até mesmo campeão do Algarve. Ou melhor, este último talvez não de forma oficial, sendo assunto para polémicas e incertezas. Portanto, há quem jure que sim. E o início do Boa Esperança é uma coisa maravilhosa. E eu sou o único indivíduo que tenho, agora já o pessoal tem, mas que tem a história do início do Boa Esperança, porque aqui há uns anos largos quiseram que eu fizesse o livro do Boa Esperança e depois eu ia a mim, mandaram-me parar, mudou de direção, mandaram-me parar. Eu fui falar com o sócio, um dos sócios fundadores, que tinha 94 anos, mas que tinha uma cabecinha completamente boa, e fui a Lisboa, levei o gravador, fiz uma entrevista de 3 horas e tenho a história toda, que é uma história gira. Outro clube que começou como futebol foi o Glória ou Morte, também começou como futebol, e que foi grande aqui no Algarve nos anos 30 e não sei o que. Há até uma história muito gira, que está aqui no livro, em que eles foram considerados os campeões do Algarve num determinado ano, e depois, passado 3 anos quase, não foram eles, foi o Lusitano de Vila Real, houve uma guerra e não sei o quê. Uma história giríssima que está aqui. O episódio do Glória ou Morte aconteceu em 1931-32, temporada que se seguia a uma época de sucesso que levou o clube a sagrar-se campeão do Barlavento. A fasquia subiu na exigência e o emblema esteve à altura disso. Foi considerado campeão do Algarve pela Associação de Futebol do Algarve, feito comemorado com grandes festividades, publicado na imprensa local e com direito à homenagem pela autarquia. Tudo aconteceu da seguinte forma, segundo narra José Garrancho na sua obra. O campeão do Barlavento, o Glória ou Morte, e o campeão do Sotavento, Lusitano de Vila Real de Santo António, jogaram a primeira mão da final em Vila Real de Santo António, onde triunfaram os da casa por 4-1. A segunda mão disputou-se em Portimão, e o Glória ou Morte respondeu com os esclarecedores 6-0. O jogo de desempate realizou-se em Faro. Encontrava-se a partida empatada a 2 bolas, quando o Lusitano se recusou a continuar em jogo por discordar da expulsão de 2 dos seus jogadores. Foi assim atribuída a vitória ao emblema de Portimão. Mas uma queixa para a Federação Portuguesa de Futebol discordou da decisão da Associação de Futebol do Algarve e anulou o jogo, ordenando a sua repetição. Houve recurso. Como o Congresso só reunia uma vez por ano, a decisão que validou o veredito da Federação só chegou em 1933. Foi assim que nesse ano, no mês de fevereiro, o Lusitano sagrou-se campeão do Algarve da época 1931-32, com triunfo sobre o Glória ou Morte por 3-0. Um resultado que não apaga a fama de equipa aguerrida que trazia consigo, ou não fosse o seu emblema uma caveira, qual Santo Poli português. Hoje ainda existe, assim como outros, mas a terem de adaptar-se a tempos menos amigos das coletividades. E dizia daquela pau, ganhavam ou morriam em campo, aquilo era a Glória ou Morte, ganhava ou perdia, quer dizer, davam tudo e tal. Portanto, foi assim que eles começaram. Ainda existe? Existe o Glória ou Morte, existe, eles estiveram muitos anos além, na primeira casa, quando sai da ponte, ao lado direito, estiveram ali muitos anos. E depois tiveram que largar a casa com esta coisa das rendas e de não sei o quê, tal como a União também perdeu a casa, onde estava e que foi feita de propósito para ser a sede da União, isto está tudo no livro, e eles agora têm uma outra sede que estão lá em baixo, ao pé da 25 de Abril, portanto, mas
tem uma sede boa e o União também tem uma sede boa. O único que está na sede original é a Vencedora, que é alugada, mas que eles querem comprar o edifício. O Boa Esperança tem um edifício que é deles, e bastante bom, mas que foi a 6ª sede. Mudaram de casa 5 vezes, porque aquilo eram coisas assim muito giras e tal. Já que estamos no domínio dos triunfos a nível regional, voltamos a fazer-nos à estrada para sair do Algarve. É que para conhecer a história do Rui Capela, antes de se chegar ao Grupo Desportivo da Torralta, é preciso tomar primeiro contacto com o futebol do Alentejo. Eu comecei na Zona Azul, onde começaram outros craques aí do futebol de Beja. Nos anos 70 foi um clube criado onde a gente vivia, que era a Zona Azul, que andou pelos nacionais, e hoje em dia não tem futebol, você também pode aproveitar isso também, onde jogou, por exemplo, o Kim do Vitória de Setúbal, o Agatão do Boa Vista, joguei eu, jogou o Joanito, jogou no Elvas. Começámos aí a jogar na Zona Azul, que era um clube da cidade de Beja, que hoje em dia tem a prática do handball e do atletismo. Portanto, era tipo um bairro da cidade de Beja. E nós começámos aí, muitos deles. Eu comecei aí nas escolas, fiz aí o futebol das escolas e depois é que passei para o Desportivo Beja. Foram as boas épocas no futebol de formação alentejano que lhe valeram uma chamada à seleção nacional, sendo esse o chamariz para virar para si as atenções do mundo do futebol. Chegamos ao Beja no primeiro ano de iniciados, porque a Zona Azul também tinha iniciados, mas o Beja era o clube na altura era mais representativo. Tinha outros clubes como o Desportar e os Tribunas, que são clubes que estiveram no Nacional, que em Beja havia uma boa, na minha geração havia bons valores. E então havia sensivelmente 4 equipas. Eu fui para o Beja, que era a equipa em princípio mais representativa, e joguei 4 anos no Beja. E nessa fomos campeões distritais praticamente sempre, e fomos aos nacionais, e chegávamos sempre a fases muito adiantadas da prova, como a segunda fase do Nacional. Andávamos sempre nas 8 primeiras equipas do país, o Desportivo Beja, nos iniciais juvenis. Fomos às meias finais com o Sporting, perdemos 1-0 e o Sporting depois ganhou o Braga 5-0. Tivemos quase a fazer uma surpresa a nível nacional, onde jogava o Kim, que foi para o Vitória, o Joanico que foi para o Elvas, os jogadores que chegaram na primeira divisão, como eu, que também joguei no Forense depois na primeira divisão. Então, o Beja foram 4 anos, foi os anos dourados do Desportivo de Beja, na formação, onde também havia rivalidade com outras equipas, como disse, com a Zona Azul, com os Tribunas e com o Desportar. Eram as 4 equipas que tinham sempre competiam nesse panorama regional, né, no Baixo Alentejo. Como é que se processa a minha ida para a Torralta? Então, eu fiz uma grande época de juvenis e fui à Seleção Nacional, pelo Desportivo Beja. Posso dizer que eram 4 ou 5 do Benfica, 4 ou 5 do Sporting e 6 ou 7 do Porto, e era eu do Beja. Imagino, nessa altura, ser convocado à seleção pelo Beja, onde tive 3 ou 4 presenças na altura, e fui internacional no torneio internacional do Algarve Sub-16 com a Suécia, do Schwarz. Na altura jogava o Schwarz no Benfica. Ainda jovem, Rui Capela teve uma semi-profissionalização nos pés, ao entrar num dos mais conceituados e bem-sucedidos projetos de futebol de formação do país. Estávamos em 1985 e a escolha pelo Grupo Desportivo da Torralta foi feita apesar do interesse de outros emblemas bem conhecidos. Exato. Então, fui internacional e abri-se aqui uma janela com o Benfica, Sporting e Torralta, nessa altura. E o Torralta adiantou-se na situação e eu falei com o treinador Vieira do Benfica na altura, falei com o Aurélio Pereira nesse jogo, mostraram interesse nesse torneio internacional, mas as coisas depois, a Torralta veio mais rápido, que a gente jogava muitas vezes com a Torralta, que era um dos melhores clubes da Zona Sul na altura, começou nessa altura, com o Forense eram apurados para as fases seguintes de iniciados e juvenis. E então a gente destacava-se ali no Desportivo de Beja, e foi assim, através do Beja e da seleção, mas quando a gente diz Beja é o Desportivo de Beja, houve um convite formal, com bons valores também em termos também de condições, porque eu estava a estudar, vim fazer o 9º ano cá, com 15 anos, de 15 para os 16, e
tínhamos grandes condições, pois a gente já chega lá, né? Você quer saber as condições do Torralta, a gente já chega lá a essa parte. Mas então, o que era o Grupo Desportivo da Torralta? Voltamos a Portimão para o José Garrancho explicar as origens, ainda antes do fenómeno do futebol de formação. Até com direito a ouvir-se falar da influência de um ex-campeão europeu pelo Benfica. A Torralta começa como uma empresa e às 2 por 3 pensam em fazer uma equipa. Naquela altura havia dinheiro, eles fizeram um estádio, que era o Estádio Dois Irmãos, que hoje pertence ao Portimonense. A Torralta acabou, não é? E então fizeram. Quem é que aparece em Portimão? Aparece em Portimão a jogar pelo Portimonense um internacional do Benfica, o Santana, o Saraiva. O Saraiva tinha sido internacional do Benfica, vem para o Portimão, vem jogar para o Portimonense. É lógico que estes clubes trabalhavam com os semi-amadores. Eles tinham um emprego, ganhavam o seu ordenado e depois o clube dava-lhes meia dúzia de tostões para melhorar a alimentação e não sei o que, era assim que isto funcionava. Ele foi. E o Saraiva depois esteve como jogador aqui e depois vai para a Torralta, arranjou um emprego, era o responsável para a piscina, para uma das piscinas, para a piscina da Cabana, e vai como jogador-treinador. E foram uma série de indivíduos que tinham sido jogadores do Portimonense e que depois tinham deixado, por causa do trabalho, etc., não sei o quê, que trabalhavam lá e não sei o quê, portanto, esses indivíduos todos trabalhavam lá e fizeram a equipa da Torralta. É assim que começa a equipa da Torralta. Depois, mais tarde, começam a meter-se na parte das camadas jovens, etc., e começaram a fazer. Mas essa altura foi já uma altura em que eu não estava cá. Pronto, mas sei que foram, que andaram por cima, mas eu já não me encontrava aqui nessa altura. Já com a camisola do Torralta, o Rui Capela continua a bom nível. Já o tínhamos escutado sobre defrontar Schwarz e agora o vimos como quase defrontou outro nome grande do futebol mundial. Não fosse uma lesão trocar as voltas. E continuei a ser chamado à seleção na Torralta, só que, entretanto, numa fase adiantada, era para jogar contra a Suécia, contra a Itália e Malta, dupla jornada internacional em júnior, sendo júnior de primeiro ano, onde tínhamos jogadores como, vocês recordam, o Domingos, o Festas, Cadetes, por aí fora. Na Itália jogava o Maldini, o melhor central do mundo de quase todos os tempos, né? Eu não fui por pubalgia, tive ao Jamor, estive a treinar, mas depois senti-me de uma pubalgia e fiquei de fora nos júniores. E então esse período correu-me um pouco mal, porque estive lesionado, e foi isso que aconteceu. Fui chamado sempre à seleção, aos trabalhos, mas não cheguei a jogar nos júniores na seleção por motivos de lesão, né, na altura. O sucesso do Grupo Desportivo da Torralta centrava-se no Algarve, mas o emblema dinamizava o futebol de formação pelo país, como é exemplo o Torneio Internacional de Troia, que aproveitava as instalações da empresa naquela região. Uma busca pela imprensa de época encontra, por exemplo, no jornal Gazeta dos Desportos, diversos e rasgados elogios à terceira edição dessa prova, realizada entre 25 de agosto e 2 de setembro. Participaram Sporting, Belenenses, Vitória de Setúbal, Badajoz e Sevilha. O Torralta ergueu o troféu depois de vencer o Sevilha na final. Não foi propriamente uma surpresa. O clube já estava habituado a olhar nos olhos os grandes nacionais. E depois, com essas estruturas, nós tínhamos sempre boas equipas. Eu só tive aqui um ano, fui campeão da Zona Sul, contra o meu Beja, né, na altura, contra o Torralta, contra o Vitória de Setúbal, contra o Barreirense, contra o Farense, ganhámos a Zona Sul e fomos depois à segunda fase, onde apanhámos nós ficámos em primeiro, o Vitória de Setúbal em segundo, e passámos as duas. Depois da Zona de Lisboa passou o Sporting e o Benfica, da Zona Centro foi o Leiria Académica, que se não estou em erro, e depois formavam duas zonas, Zona Sul, Zona Norte, e nós, Torralta, batíamos de igual com o Sporting e o Benfica. Posso dizer que ganhámos 1-0 na Luz, ganhámos ao Setúbal, à Académica, à Leiria, então batíamos de igual para igual, nessa altura. E posso dizer, no ano de experiência que tive aqui, foi um passo importante, porque vivíamos quase num regime profissional, porque as condições eram ótimas, havia salários na altura, que não havia mais lado nenhum, pelo que eu sei.
depois é que o Sporting, Benfica, Porto começaram a dinamizar essas academias que só apareceram em 2002, 2003, não é verdade? Benfica, Sporting, por aí fora. O Porto acho que ainda não tem academia sequer, pelo que sei. Ainda não tem uma estrutura de esporte. E nós temos as condições todas para desempenhar o nosso trabalho e também para estudar, ao fim e ao cabo, porque todos os elementos podiam estudar. A Torralta promovia ou patrocinava esse tipo de situação. Quem não queria estudar podia trabalhar na empresa, né? Que era uma empresa enorme, ligada ao turismo, né? E havia várias áreas que muitos colegas trabalhavam. Preferiam não estudar e, ao fim e ao cabo, podiam continuar, se não continuassem com o futebol, poderiam continuar na atividade profissional. A Torralta chegou à segunda divisão. No meu tempo tivemos aqui, os séniores estavam na segunda divisão, nós trabalhávamos com eles. E os iniciados juvenis e júniores sempre num nível alto de trabalho também. Para mim, acho que foi... A nível do teste para baixo, era o clube que oferecia mais condições. Depois eu tive a experiência no Farense e por aí fora, como você sabe, mas a Torralta realmente proporcionava condições extraordinárias. Posso lhe dizer, íamos para Lisboa, estagiávamos sempre no Fénix, que era da Torralta, íamos para Troia, estagiávamos em Troia, tínhamos o torneio internacional de Troia, vários torneios, e a Torralta proporcionava isso aos atletas. Posso lhe dizer que no meu tempo tinha jogadores da minha equipa do Barreirense, tinha o Paulinho do Porto, que veio do Boa Vista, tinha o Carlos Alberto, que veio do Futebol Clube Porto, o Faustino, que veio do Sporting, o Flaviano, que veio do Sporting, o Arlindo e o Guto, que vieram do Benfica, eu vim do Desportivo de Beja, tínhamos o Luís Carvalho, que veio do Quarteirense, ou seja, era uma seleção, ao fim e ao cabo. Já muito se escutou sobre o Grupo Desportivo da Torralta, mas por esta altura talvez não fosse má ideia centrarmos um pouco no que era a casa-mãe disto tudo. No Jornal Público, em artigo de 2008, a propósito do lançamento do livro do jornalista Paulo Moura sobre Maria das Dores Pereira da Cruz, uma figura do Jet Set que foi detida naquela altura por suspeita de autoria moral do assassinato do marido, lê-se a propósito do início do boom turístico do Algarve. Os edifícios da Torralta marcaram o itinerário da loucura. As torres A, B e C, construídas em 1969 nas dunas do Alvor, as torres D, E e F, em 1970, na Barreira Arenosa, a dominar a vista desde a ria até ao estuário do Arade, foram o diapasão da dissonância. A miragem era o turismo de massas e o capitalismo popular. Os irmãos José e Agostinho da Silva trouxeram o time-sharing e a convicção de que todos poderiam ser acionistas de uma grande empresa. Chegaram a 27 mil os detentores de capital da Torralta. Multiplicaram-se os hotéis, arranha-céus de apartamentos, aldeamentos turísticos. Também a revista Visão, em artigo de 2024, com o título O cerco aos milionários que abalou Portugal, destaca a vida dos donos da Torralta no pós-abril e caracteriza a empresa como precursora do time-sharing. O que se percebe nesta ida aos arquivos é que estes conceitos, quer o time-sharing, quer a estética de construção de grandes torres como opção de turismo, que veio a fazer escola pelo Algarve, ou até mesmo aquilo a que a imprensa apelida de capitalismo popular, não eram propriamente consensuais. Na RTP Arquivos, por exemplo, encontram-se diversas peças jornalísticas, de diferentes anos, a darem conta dos abusos cometidos em torno da ideia de time-sharing, como esta, de abril de 1987. Esta é uma imagem frequente no Algarve. Dezenas de jovens tentam convencer o turista a acompanhá-los ao escritório de uma empresa de timeshare. O visitante será então tentado a comprar para toda a vida o direito de passar uma semana de férias em determinada época do ano num apartamento turístico do paraíso algarvio. Entre os angariadores de rua, os portugueses são minoria e os que dão menos problemas. Acontece, no entanto, que a agressividade de muitos dos angariadores estrangeiros, o seu mau aspecto e as garantias muito dúbias dadas por algumas empresas começaram a dar mau nome ao timeshare algarvio. O governo britânico chegou a distribuir impressos aconselhando os seus cidadãos a não se deixarem tentar pela compra de habitação periódica no Algarve. De facto, para muita empresa estrangeira e para alguns empreiteiros portugueses, o timeshare surge apenas como
um negócio da China. Não é de maneira nenhuma um negócio da China e nós queremos acabar com essa imagem que não é de modo nenhum a imagem de um setor que tem a importância que o timeshare tem hoje, com os seus 50 empreendimentos em todo o país, dos quais cerca de 40 no Algarve, com um investimento global que está avaliado em 70 milhões de contos e um número total de turistas estrangeiros fidelizados a Portugal de cerca de 100 mil pessoas. O arranque foi no Algarve, em Alvor, mas o projeto mais ambicioso estava reservado para Troia, do concelho de Grândola e com vista para Setúbal. O jornal O Setubalense, em artigo de 2019, recorda como no papel estavam previstas as construções de 6 torres de apartamentos, sendo que apenas 3 foram concluídas. Refere o complexo de piscinas que era o maior da Europa e o Clube Hotel que nunca foi terminado. Na mente estavam ainda espaços culturais, museus, salas de congressos. Na década de 80 foram detectadas irregularidades das contas da empresa e seguiu-se um processo conturbado que culminou, muitos anos depois, em 2005, com a famosa implosão das Torres de Troia pelas mãos do primeiro-ministro José Sócrates. Na altura, os terrenos passaram para a SONAI, com mais uma promessa de vida nova no horizonte. Atualmente, 20 anos depois, os donos são o fundo de investimento Arrow Global. Em 1985, a telenovela Chuva na Areia, da RTP, escrita por Luís Sestão Monteiro, narrava a história de Vila Nova da Galé, uma vila pescatória fictícia que utilizou como cenário Troia. A trama refletia os choques culturais e sociais entre os habitantes locais, defensores da tradição, e a invasão de turistas a procurar o progresso e a modernização. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Disseram-me ontem no café que apareceram aí uns alemães que queriam comprar a tua pensão. A minha pensão? Sim. Diz que a ideia deles que é comprar a tua pensão. A fábrica velha, juntar os terrenos e depois fazer um hotel em grande, uma coisa grande. Parece que é uma torre. Não percebi bem. Tirem da ideia que eu por mim não vendo. Mas tu não vendes porquê? Tu pensas que é com isto que vais fazer concorrência aos homens? Então, tu julgas que podes bater contra um hotel com bares e com piscinas e sei lá que mais? Não? Tu tira daí a ideia, não? Isto não é um negócio, ouviram? Isto para mim não é um negócio. Isto é a minha vida inteira, a minha vida, a vida da minha mulher, a vida da minha filha. Há 20 anos que andamos a fazer isto. Há 20 anos que nós lutamos por isto, até já rapámos fome por causa disto. Eu não vendo, não vendo. Mas isto está tudo a mudar, homem. Daqui a 10 anos ninguém reconhece isto. Eu daqui não saio. Eu estou com o Nunes. Se eu fosse o dono disto, não vendia nem que me desse sei lá o quê. O Nunes vende. E depois? Os gajos constroem o hotel. E o Nunes? Vai para lá servir à mesa? Vai limpar as retretas? Mas o que é que vocês querem? Que a gente seja criado na terra de que foi donos? Vão bugiar. Oh, Silva, já não é o que era. Já não é o que era. Já não é o que era porque vocês perderam a cabeça. Mal viram umas notas de conto, saiu-lhes um juízo pelo... Nem digo por onde para não ofender ninguém. Vamos acabar com a conversa daquela sede. Mas vamos regressar ao futebol e ao Rui Capela. Aquele que terá sido, provavelmente, o nome mais sonante a brilhar no futebol português enquanto produto da formação do Grupo Desportivo da Torralta, foi Pacheco, que vestiu as camisolas de Benfica e Sporting. Em entrevista a Rui Miguel Tovar, no Observador, em abril de 2017, não poupou nos elogios. Reforçou a ideia da primeira academia do país e destacou o papel do chofer quando havia convocatórias para a seleção. O chofer da Torralta levava-nos ao Jamor para os treinos ou à sede da Federação, na Praça da Alegria, ou a outro local qualquer. O chofer estava lá para nos acompanhar. Levava-nos e trazia-nos. O Grupo Desportivo da Torralta foi um modelo visionário em Portugal. Merece um trabalho a fundo. O David Carvalho já fez um muito bom na TSF. Agora é preciso mais. Olha, Pacheco, estejas onde estiveres neste momento, por aqui tentou-se, de forma amadora e sem as condições da TSF, mas com o Rui Capela como convidado para nos dar uma ajuda. Olha, o Pacheco é 2 anos mais velho do que eu, mas eu antes dessa passagem pela Torralta, eles chamaram para vir aqui ao Algarve quando eu tinha 14 anos e eu estive no torneio internacional de Troia com o Pacheco, com o Malveiro, com o Rui Manuel que foi para o Porto, com o Vitó, joguei com esse pessoal, mas voltei para Beja
porque o meu pai pediu para eu voltar, que ainda não era juvenil, né? E foi nesse ano no Beja que fui à seleção, mas no outro ano a seguir vim para a Torralta, ou seja, coincidi com eles, sendo juvenil, fui chamado ao torneio internacional de Troia, onde ganhámos o torneio ao Sevilha, ao Sporting, ao Benfica, ao Vitória de Setúbal. Ganhámos esse torneio na final ao Sevilha 2-1, jogava o Pacheco, o Rui Manuel, gente que jogava na seleção de júniores. E eu estive presente nesse torneio, mas voltei para casa, porque foi um torneio em agosto, fiz a pré-temporada com eles, mas regressei à cidade de Beja para... Já estava em vias de vir para a Torralta antes, percebe? Como tinha feito boas campeonatos de iniciados, que eram sub-15, que eram 3 anos, e fui chamado pelo treinador na altura, o Paulo, para vir fazer aqui um trabalho de pré-temporada para assinar depois pelos juvenis. Mas como os juvenis começavam mais tarde, fiz esse trabalho todo com o Júnior, sendo juvenil, e coincidi com o Pacheco, com o António Luís, que foi internacional juvenil, com o Vitor, que era o guarda-redes internacional juvenil, com o Vitor Pestana, que também jogou no Benfica e foi internacional juvenil. Haviam cerca de 4 internacionais nessa equipa de júniores, imagino. Falou-se de profissionalismo, chofer, hotéis, projetos e riqueza. Um bom momento para regressar às coletividades de Portimão e às diferenças de classe que caracterizavam o associativismo de cada uma. Em todas as cidades em Portugal, se for ver, as coletividades juntavam pessoas de um determinado classe social. Os funcionários públicos e empresários de história iam para uns, os lojistas iam para outros, os pescadores iam para outros, portanto havia todo esse tipo de situação. Você sabe que hoje toda a gente fala bem e louva as conserveiras, mas as conserveiras eram pouco mais do que escravas da plebe. Quando trabalhavam, ganhavam à hora, só ganhavam quando trabalhavam. De verão chegavam a trabalhar das 6 da manhã às 2 da manhã e às 6 entravam outra vez, etc. De inverno não trabalhavam, portanto aquilo funcionava um bocado assim. E era aquela coisa do cheiro a peixe, de não sei o quê e tal. E então, eu, por exemplo, eu encontrei numa destas coletividades que tinha uma série de coisas, por acaso esses estatutos desapareceram, mas havia os estatutos, é que havia uma razão para não admitir alguém como sócio, se fosse casado com uma conserveira. Cada vez que o assunto são coletividades, descobre-se sempre um pedaço de progresso e irreverência que marcaram determinado período da sua existência. O Boa Esperança, por exemplo, teve uma mulher entre os primeiros 300 sócios. Uma ousadia no tempo do Estado Novo. Pois eu consegui. É que as mulheres naquela altura não tinham direito a coisa nenhuma, não é? E portanto não podiam. Eram os pais é que eram sócios, ou os maridos é que eram sócios, etc. Mas aquela, porque era de maior, tinha 21 anos, era solteira e dona de casa. Portanto, tinha meios. Portanto, era de maior, tinha meios, não sei o quê, então entrou como sócio. Eu achei um piadão quando estava a correr o livro de sócios que eu tenho o registro dos primeiros 300 sócios do clube, e de repente aparece-me aquela mulher. Eu achei uma coisa brutal, que deve ter sido a primeira na cidade. Então achei piada e por isso meti no livro, porque achei graça. Não é? O surgir das discotecas e o desenvolvimento do turismo na região, com tudo o que isso influenciou no cotidiano dos residentes, levou a que as coletividades deixassem de ser espaços atrativos no aproveitamento de momentos de lazer, conduzindo a uma redução significativa do número de associados com o passar do tempo. Há muitos anos que o Boa Esperança já não tem futebol, mas é hoje uma referência na cidade no que respeita ao teatro, sobretudo a revista. Já o Glória ou Morte também deixou de ver a bola rolar há vários anos, pese embora tenha tido uma experiência recente com o futsal. Dedica-se sobretudo às marchas populares, embora tenha igualmente atividade com um grupo coral e um grupo de teatro. O Pedra Mourinha tem atividade no futsal, onde já se sagrou campeão do Algarve em diversos escalões de formação. O Boa Vista teve um passado com o futebol a competir essencialmente em provas particulares e amadoras, experimentando o campeonato distrital apenas por uma vez, em 1966-67. Teve uma temporada muito relevante no ciclismo, onde chegou a participar na Volta ao Algarve. Atualmente tem handball. A Sociedade Vencedora dedica-se à organização de espetáculos, nomeadamente tardes e noites de fado,
mas também dança e música dos anos 80. O Clube União teve um passado onde destacou-se na organização de bailes e festas de carnaval. Hoje, continua a dinamizar atividades lúdicas e de recreio. Já Rui Capela, depois de uma carreira de futebolista que o levou a representar diversos emblemas do Algarve, mantém vivo o bichinho do futebol e de que maneira? A carreira como treinador tem observado momentos de êxito, que o levam a construir um percurso de português pelo mundo. Entretanto, a carreira de treinador tem sido muito melhor no sentido de ganhar outra dinâmica no exterior, que eu já tive em 11 países e 4 continentes. Já fui campeão de júniores no Paraguai, já fui campeão de júniores no Qatar, já fui campeão, ganhei a taça do Bangladesh, fui coordenador técnico com o John Toshak, que era do Sporting, no IDET Casablanca. Fomos campeões nacionais no IDET, que é um dos maiores clubes da África, conjuntamente com o Al-Ahly, com outro clube que agora não me recordo o nome. Então já corri um pouco, né? Depois de terminar a carreira no Lagoa, no Grupo Esportivo Lagoa, tirei o primeiro nível, tirei o segundo, e o bichinho ao princípio não queria treinar, mas depois de ter o gosto de treinar com os miúdos, é até hoje, né? Estamos aí. Ainda há pouco tempo estava em Singapura a treinar na Primeira Liga de Singapura e a seleção do Brunei. Resumir a atividade de José Garrancho e as suas ocupações não é fácil. Entre a paixão pela fotografia, o jornalismo, a escrita ou o desporto. Pediu-se então a ele para se descrever. É um mau canivete suíço. É isso. Sou um canivete suíço, sou mau, mas sou um canivete suíço. Arriscou-se na visita ao Estádio Dois Irmãos, mas a entrada foi barrada por um segurança que alegou ser propriedade privada da SAD do Portimonense. Já ao contrário do que acontece com Troia, no Alvor ainda permanecem em pé as torres da Torralta, sendo possível observar diversos registros da sua presença, desde a Praia da Torralta, à Rua da Torralta, à Estrada Adega da Torralta. Os empreendimentos são atualmente propriedade do Grupo Pestana, como indica um artigo do jornal Dinheiro Vivo, de julho de 2015, com o explicativo título de notícia. Pestana recupera mamarracho da Torralta com investimento de 8 milhões. Para o mar vai gozar, faz com o meu